Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Estação Pet, um programa do Vozes da Estação. Meu nome é Vanessa Campelo e eu sou a sua anfitriã. E hoje a gente está de volta aqui com uma pessoa que estava fugindo do nosso programa, Pedro Léo. Fala, galerinha. Com essa chuva toda aí a gente veio de bote, mas eu tô aqui. Foi mesmo. E nossa convidada hoje especialíssima, a doutora Andréa Bispo. A gente vai bater um papo super legal. Por favor, se apresente para o pessoal. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite, né? Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Obrigada a você por ter aceitado, né? Ah, mas eu adoro falar do meu trabalho. E é muito importante porque o seu trabalho é de fundamental importância para a manutenção do bem-estar e da saúde dos nossos pets, né? Para você que não sabe ainda, hoje nós vamos conversar sobre a alimentação dos pets. Nós vamos conversar sobre o que os nossos cães devem ou não comer. Sua especialidade é cães, né? Mas vou perguntar aqui sobre gatos também, se você quiser puder. Falo sim. Porque nós temos os gateiros aqui. Os gateiros geralmente reclamam que a gente só conversa sobre cachorro. Então, a gente sempre dá uma puxadinha. Alimentação natural com gatos é meio polêmico assim, pelo seguinte motivo. Porque o gato, ele não troca de alimentação tão fácil quanto o cão. O gato, ele é muito ligado em texturas. Então, você tem que adaptar o gato desde pequeno a comer várias texturas. Porque se você só dá ração, quando ele cresce, para você mudar essa alimentação fica bem difícil. Faz não é que é impossível. Sentido. Uhum. Então, por isso que eu trabalho com cães. Entendi. Aí eu falo para as pessoas, se vocês conseguirem mudar a alimentação do seu gato, eu monto a dieta. Mas vir para a consulta pensando que eu vou mudar, porque quem vai mudar é o tutor. A parte do veterinário em tudo na vida é só orientação. Uhum. Porque quem medica é o tutor, quem vai trocar alimentação é o tutor, quem vai levar para passear é o tutor. Então, é uma relação de parceria. O veterinário, ele só orienta a parte técnica. Então, por isso que é tão difícil falar de alimentação natural para gato, porque o tutor, ele tem que ter paciência para mudar essa alimentação. Eu já pensei aqui numa próxima mesa, então, para a gente fazer, porque Luiz veio aqui com uma parceira dele agora, que eles estão montando um projeto, né, relacionado a gatos, e eu acho que daria uma mesa super legal a gente falar sobre essas questões de alimentação relacionadas a gatos. Topa? Topo. Pronto, já fica aqui o próximo convite. Nem começamos e já tô... É que nem criança. E que nem criança quando faz assim na frente dos pais, né, para chamar o coleguinha para ir para casa do outro, aquele convite que fica difícil da pessoa recusar. Que horror, né? Ele botei na saia justa. Não, mas gente, vocês não têm noção, eu adoro falar do meu trabalho. Então, doutora Andréa Bispo é médica veterinária, nutróloga, né? Isso. Fala um pouquinho do seu trabalho para o pessoal, porque eu acho que é uma área que eu vejo que as pessoas têm conhecido mais, até pensando no próprio ser humano, né? A gente viu muito da nutrição, aí começou a entender que existem médicos também que são nutrólogos, e agora existem médicos veterinários que são nutrólogos, mas eu acho que é algo que as pessoas ainda estão começando a conhecer, né? Essa possibilidade. A gente vem de um histórico de cachorro só pode comer ração, é o que é certo, é o que é balanceado, mas antigamente se dava comida, e agora como é que tá isso tudo? Eu acho que, assim como o ser humano ele está buscando voltar às raízes, né? Essa semana eu estava conversando sobre isso. Isso a gente está fazendo com nossos cães também. Por isso que o nome é até bem sugestivo, né? Alimentação natural. É natural. Já estava lá, né? Isso. A ração, eu sempre falo, ela facilita muito. Você abre um saco, acabou, né? Mas não é fisiológico de nenhum ser vivo. Tipo, a natureza não criou o ser vivo e a ração junto, né? A ração, ela facilita, igual o fast food, igual, né? A gente está aqui cheio de lanches ao redor, então é a mesma coisa. Mas isso, o suco com refrigerante, né? Isso não quer dizer que é saudável. Uhum. É claro que hoje a ração evoluiu, né? Então, a gente tem rações e rações. Mas ainda assim, um alimento ultraprocessado. Né? Claro que a gente também veio de uma época em que as pessoas davam, e ainda hoje, né? Muito resto de comida. E a gente tinha uma deficiência nutricional bem grande. E aí, deficiência principalmente, né? O que causa mais impacto, o cálcio. E aí, muitos animais tinham muitos problemas, né? Uma doença chamada bócio, por exemplo, né? Que é aquele osso de borracha. Então, também tinha problemas na tireoide por conta da falta de nutrição. Então, eu vou comer um macarrão, vou dar aqui um macarrão com a farinha, né? Não tinha uma suplementação. Então, entre você dar resto de comida e você dar ração, é melhor que você dê ração, né? Agora, entre você dar um alimento ultraprocessado, por melhor que sejam os ingredientes,
e a alimentação natural não tem nem comparação, né? E se a gente for falar da ração, a ração da forma que a gente conhece hoje, ela tem menos de 70 anos, né? É muito nova. É muito, do final de 1950, né? E os cães domésticos, eu estou falando dos cães domésticos, que é o que a gente conhece hoje, né? Sim. Que são os canis lupus familiares, eles têm em torno aí de 35 mil anos. Sim. Então, como é que eles conseguiram sobreviver até hoje sem ração? Sem ração. Né? A história da ração ela é bem engraçada. Até eu conversei um pouquinho com você quando eu fui lá atender. Quem criou a ração nem era veterinário. Ele viu que as migalhas que caíam no chão, o cara era eletricista, né? As migalhas que caíam no chão, os cães comiam. Então, ele começou a juntar e fabricar para os cães dele. A comunidade ali, né, foi gostando, ele foi fabricando. E a indústria, alguns anos depois, viu que tinha um nicho ali. Então, hoje mesmo, a ração, ela trabalha muito com subproduto da alimentação humana. Então, a gente vai aproveitar tudo. Se você ler a ração, você vai ver lá. Proteína vem de onde? Farinha de vísceras, farinha de ossos. Aquilo que a gente não vai, né, comer. Claro, como eu falei. Também a ração evoluiu, porque hoje o ser humano está exigindo muito, né? Se eu quero uma coisa melhor para mim, eu quero para o meu cachorro, porque cachorro virou filho, né? Então, hoje a gente tem já rações que elas têm ingredientes mais selecionados, mas ainda assim ela passa por um processamento que ela perde os nutrientes no aquecimento, e aí ela é suplementada com o premix, que é um suplemento que a gente pode suplementar também na alimentação natural. Eu acho que lá em casa, assim, o que mexeu muito em relação a essa questão da ração era porque meu pai queria ficar o tempo todo colocando comida de junto da ração dos meninos. Eu dizia, não coloque, porque a ração já vem... Porque eu já vinha com o discurso que eu tinha aprendido, né? A ração, ela já vem com tudo que o cachorro precisa, com todas as proteínas. A narrativa da indústria, né? Tudo equilibrado. E aí ele ficava falando, poxa, mas é muita... eu não posso falar a palavra que ele falou. Eles terem que comer todo dia a mesma coisa. É um saco. Eu jamais iria conseguir comer isso. E aí ele ficava nessa repetição, até que a gente teve que buscar, né? Uma profissional que guiasse a gente, porque Mabi, minha cachorrinha, está com excesso de peso aí, né? Então, a gente precisou de alguém que fosse especialista nessa área da nutrição, para que a gente entendesse o que estava ali de errado com ela. E aí começamos a adotar a dieta natural, né? A AN, né? Alimentação natural. E que eu vejo cada vez mais nas redes os tutores compartilhando suas próprias experiências, né? Em adotarem esse novo estilo de, como você diz, um estilo de vida, né? É engraçado que ela foi falando aí e tem essa questão antropológica também na alimentação, porque durante muito tempo eu cresci ouvindo de que você dava as pessoas que davam resto de comida, né, do almoço, eram as pessoas que não tinham dinheiro para comprar ração, porque a ração era muito cara. Então, como você já comprava comida para casa, o que sobrava você dava ao cachorro, ainda naquela filosofia do que o cachorro ficava do lado de fora. Sim. E tudo mais. A gente vê acompanhando esse processo de evolução, chegando na narrativa de que a ração, como você falou, ela já foi estudada por vários técnicos, então ela é o alimento ideal para o seu cão. E hoje a gente está retornando para a parte de voltar ao natural, né? Todo esse contexto em cima de uma alimentação. Quando a doutora for falando, eu fui realmente analisando uma coisa que acho que boa parte da população não parou para pensar nisso. Perfeito, que foi uma construção social, né? De que a ração era esse lugar de status. E eu escuto muito, assim, algumas pessoas hoje falando essa questão, exatamente o que você falou, né? Do tipo assim, não, eu dou ração pro meu cão. Você está assim, eu não dou acima, exatamente. Você dava ração. É exatamente isso. E isso começa dentro da academia. Então, até nós, veterinários, a gente sai com isso dentro. Por exemplo, assim, se tem uma matéria de nutrição. A matéria de nutrição é uma matéria onde a gente aprende a calcular ração para boi e para cachorro e gato é ração. Pronto, acabou. Você só aprende isso, é ração. Então, eu atendo, é engraçado, porque eu atendo muitos colegas que vêm com a queixa de que o cachorro não quer comer, porque na cabeça já está no inconsciente da gente que cachorro só pode comer ração. Eu tenho uma frase que eu falo assim, ração ela não é comida de cachorro. A ração ela foi criada para o cachorro. E ela facilita a nossa vida. Mas ela não é fisiológico natural, porque o cão ele é carnívoro. Diferente do que muita gente fala, o cachorro não é onívoro. O cão ele é carnívoro.
o gato piorou, já que a gente vai falar rapidinho aqui de gato. O gato ele é carnívoro estrito. Então, o gato é um dos que mais se prejudicam com essa alimentação cheia de carboidrato. O carboidrato é um macronutriente não essencial para cão e para gato. E gato nem deveria ter. Mas as rações, elas têm um percentual mínimo, por exemplo, completa e balanceada. O mínimo necessário de nutrientes para aquele corpo não entrar em colapso. Não é uma nutrição otimizada pensando naquele indivíduo. É somente para a sobrevivência do indivíduo, então. Isso, porque assim, as células elas precisam dos nutrientes para o funcionamento. Então, eu preciso de um mínimo de nutrientes. Então, eu preciso de um mínimo de proteínas. Né? Então, eu preciso de 22% no mínimo. Tem ração que só tem 22% de proteína. Só que essa proteína ela pode ser de origem animal ou vegetal. E cães e gatos ele absorvem melhor proteína de origem animal, porque eles são carnívoros. E tem muita ração de proteína de origem vegetal misturada ali. Tanto que a gente vê muitos grãos, né? Muito transgênico, Sim. Né? Muito conservante que alguns estudos apontam que podem ser cancerígenos. Então, nisso, algumas rações evoluíram, retirando esses. Mas a gente sabe também que essas rações que são melhores, eu falo melhores bem entre aspas, elas são muito caras. Uhum. Extremamente caras, sim. Então, a alimentação natural acaba também sendo financeiramente... Se a gente for comparar com essas rações caras, porque hoje a gente está num período também de carne cara. Né? A gente não vai ser hipócrita. Né? Uhum. A gente está num período de carne, tá cara a comida. Mas quando você compara, acho que Vanessa está nessa mudança aí, ela está vendo. Sim. Quando você compara uma ração top com alimentação natural, com certeza é parecido ali o preço. Sim. Agora, se você está vindo de uma ração, né, que a gente chama de ração de combate, que é aquela ração que é a mais barata do mercado, que você dá só para o animal não passar fome. E aí você vai para a alimentação natural, a depender do tamanho desse animal, porque se eu estou falando de um animal pequeno, tranquilo. Agora, um animal igual a Mabi, igual a Kalel, são animais grandes, que vão comer muito. Sim. Então, aí sim, aí vai ficar mais cara. Né? Mas a mudança de vida desses animais... Gente, eu tenho tantos antes e depois de meus pacientes que... Os meus cães. Já começa daí, né? Tipo assim, meu cachorro, ele era um cachorro obeso, ele precisava de ajuda para se levantar. Com 9 anos de idade, eu achava que ele não ia chegar nos 10, eu já estava me preparando. E aí, era na época da graduação ainda, e eu já mudei a alimentação, comecei a estudar e comecei a me apaixonar, e ele foi emagrecendo, e ele vai fazer 14. Está super ativo para um animal com todas as comorbidades que ele tem. Então, assim, a mudança que a gente vê é outra coisa, porque eu estou falando... Quando a gente está falando de comida, na verdade, a gente vai nutrir as células. O que a gente está falando é de nutriente. Porque o que mantém a gente vivo, a gente é um conglomerado de células. Meu fígado é um conglomerado de hepatócitos, né? Então, assim, todos os órgãos é um conglomerado de células. E eu quero o melhor nutriente para aquilo. Então, esse nutriente, quando ele vem da natureza... ele é muito melhor absorvido do que quando ele é ultraprocessado. Essa semana eu falei assim, né? Ah, mas se eu for falar só de macronutriente, carboidrato, proteína e gordura, McDonald's. Mas isso quer dizer que eu tenho que comer todo dia? Sim. Será que essa proteína, esse carboidrato, essa gordura realmente são boas para eu me alimentar todos os dias? A gente sabe que não. Sabe que você está falando isso e eu estava aqui pensando que como essa mudança de compreensão nossa também em relação aos nossos próprios pets, né, aos nossos próprios animais. E como hoje, como você falou, né, eles não são mais e como o Pedro falou, não são mais os animais que ficavam nos quintais. Hoje eles são membros da família. Sim. Hoje é uma família multiespécie, né? Então, quando a gente olha para a nossa forma de viver e você começa a olhar para o seu cão, aí você começa a repensar algumas coisas. Por exemplo, eu odiaria ter que comer todos os dias a mesma coisa. Às vezes a gente tem que comer 2 dias repetido e tem gente que já não quer. Então, imagina para o animal ter que realmente todos os dias comer a mesma... que não é nenhuma comida, né? Como você falou, esse grão cheio de... Enfim, os nutrientes mínimos para sobreviver. Isso. Eu gostei do termo de combate. Né? Não, a ração de combate é aquela ração muito barata. Tem o mínimo de nutriente possível. É só para ficar vivo. Isso, vivo. realmente é.
a grosso modo. Realmente é isso aí. E- Para não ter uma deficiência muito grande, como a gente tinha daqueles animais que só comiam ali o restinho de comida, o macarrão. Não tem uma deficiência a curto prazo, né? Porque a longo... Não. A longo o bolso da gente chora muito depois, né? Acaba sendo, inclusive, eu acho que toda essa conversa que a gente teve foi um introdutório e meio que já respondeu uma das primeiras perguntas que eu ia fazer, que era, né, o quanto que a alimentação impacta diretamente na saúde. Então, em tudo, né? Tudo. Tudo porque, como eu falei, né? A gente está vivo por conta dos nutrientes. Então, a gente precisa dos nutrientes, do oxigênio, né? Para a gente poder formar ali a energia. Sim. E esse cuidado que a gente tem que ter. Por exemplo, hoje, o meu foco de trabalho é o cuidado com o intestino. 70% da imunidade dos animais, nós também, mamíferos, né? Tá no intestino. E aí, se eu não olho o que eu estou colocando para dentro, né? De onde é que tá vindo esses nutrientes? Então, isso impacta diretamente. Porque, por exemplo, se eu estou dizendo que o cão é carnívoro, não sei o que estou dizendo, estou falando como médica que estudo, mas os livros estão mostrando, o cachorro é carnívoro. O carboidrato é um nutriente que não é essencial para eles. A gente sabe que, para a gente hoje, o excesso de carboidrato está enchendo aí de doenças que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. Hipertensão, diabetes, obesidade, câncer. Isso está acontecendo a mesma coisa com os cães e com os gatos. Cálculo urinário. Por quê? Primeiro, falando do cão, o cão bebe pouca água, né? O gato, a gente fala que o gato come água, né? Porque a água vem da própria dieta. Como ele come uma ração que é só 10% de umidade, tem ração que a gente pega em 9% de umidade, porque quanto mais proteína eu boto nessa ração, menos água eu tenho que ter para conservar melhor esse alimento, acaba que o animal está sempre subnutrido. Não tem uma ingestão de água adequada, né? E esses nutrientes também ultraprocessados, então a ração é completa e balanceada. Quando esquentou tanto ali na pressão, ela perdeu todos os nutrientes e é colocado um premix depois. Porque tudo que está descrito lá, praticamente os nutrientes foram perdidos. Porque a temperatura é muito alta que é colocada no processamento para fazer os grãos. E aí coloca um premix, um suplemento, que a gente também indica uma suplementação para um cachorro que come alimentação natural. Então, o impacto é muito grande. Então, quando esses nutrientes são ruins, essas células, elas meio que sobrevivem mesmo, né? Então, Sim. Você vê animais sem energia, é igual uma pessoa que ela come muito açúcar, que ela come... Né? Um carnívoro não deveria comer tanto açúcar assim. Quando eu estou falando de açúcar, eu estou falando do carboidrato. Então, do milho, dos grãos. Então, onde a gente tem ração com 30%, 40%, as rações de combate, elas chegam até 50%, 60% de carboidrato. Para um carnívoro, é absurdo. Não tem como não impactar. Talvez por isso uma das sociedades que hoje seja assim mais doente, inclusive, seja a estadunidense, né? Porque eles são extremamente baseados no que é fast, né? Então é tudo que é ultra, tudo que é rápido, tudo que é super processado. E inclusive eu acho interessante que às vezes eles fazem alguns programas lá fora, né? Que eles dizem, não, vamos mudar a dieta dessa família para uma dieta mais natural. E eu fico olhando assim, poxa, essa já é a realidade do Brasil, então a gente está bem. Porque, para eles, até a dificuldade de você conseguir usar um tempero natural e não colocar algo que seja industrializado, um pó, para dar o sabor na comida, né? Eu vou dar um exemplo do quanto a comida impacta. Eu tenho pacientes que vêm para mim porque tem casos de diarreia crônica, porque só consegue comer ração. Se comer qualquer coisa, caiu um petisquinho no chão, o cachorro tem diarreia, tem vômito. Onde é natural o indivíduo não conseguir comer comida, só conseguir comer aquele mesmo alimento. Se a gente se comparar, eu só consigo comer feijão e arroz todo dia. Se eu comer uma carne, se eu comer uma fruta, eu vou passar mal. Você ia procurar um médico. Sim. Mas tem gente que se convence e fica a vida toda ali dando ração com medo. Então, eu tenho pacientes que vêm para mim para fazer o processo de modulação intestinal, para a gente cuidar desse intestino, cuidar dessa microbiota, para que ele consiga voltar a ter uma vida normal, né? E voltar a comer comida de verdade. O cachorro comer ali, mesmo que ele continue, comendo até um teor de carboidrato e tal, mas que ele consiga comer. Então, eu recebo mensagens assim,
Esses dias eu até postei no Instagram uma mensagem de uma cliente que ela veio para mim por conta disso mesmo, né? Ela falou assim, André, agora se a gente fizer um churrasquinho, pode cair à vontade, que ela pode comer. E não passa mais mal. Porque não é natural você só poder comer aquilo. Você está condenado a comer aquilo porque destruiu a sua microbiota. A microbiota ela só está acostumada com aquele nutriente, né? Porque assim, o intestino ele é um conglomerado de bactérias, de vírus e fungos também, mas a população maior é bacteriana. E quem vai determinar quais são essas cepas é a nossa alimentação. Então, porque as bactérias elas vêm dos alimentos, né? E como fazer para um animal que eles têm esse costume de só comer ração? Como fazer assim, as medidas para tentar balancear, até fazer uma exceção do alimento da alimentação diferente? natural. A gente fala que é um processo de transição, né? Aí vai depender muito do indivíduo. Tem cachorro que você transiciona, você troca hoje, tira a ração e bota a comida, ele come. Aí vai depender da microbiota do animal. Se a gente pega um animal que está mais doente, mais sensível, a gente tem que fazer a transição gradativa. Então, você vai diminuindo a ração e acrescentando a comida. Para alguns pacientes, isso é suficiente. Para outros, precisa fazer o que eu estou falando, esse processo de modulação. Aí é um tratamento feito por um médico veterinário que trabalha na área, que é o meu foco de trabalho, né? Então, a gente vai prescrever algumas fórmulas, alguns anti-inflamatórios, a gente faz um processo de modulação, que ele tem etapas, né? Onde eu vou remover o que está causando o problema, reparar, recolocar. Então, a gente vai usar anti-inflamatórios, probiótico, prebiótico, essas coisinhas até o paciente. Ele vai passando por altos e baixos, né? E aí, isso conta, no final, com um animal melhor, porque, como eu falei, 70% da imunidade está no intestino. Então, quando eu cuido desse intestino, esse paciente ele fica saudável. Na verdade, então, o processo de transição, tratamento, né? Isso, O processo de transição, ele é bem individual. A gente vai ver o indivíduo. Então, no caso, Mabi, ela teve um processo de transição tranquilo, mas eu tenho pacientes que mas mesmo assim, você vê que eu prescrevi algumas coisas para ela comer, porque ela poderia ter algum problema. Mas eu tenho pacientes que no momento que a gente começa, ele começa a ter problema. E aí o tutor já sabe, na consulta eu já falo. Ele pode ter diarreia. E aí a gente vai contornando tudo isso até o paciente ficar... Léo mesmo é mais sensível, porque às vezes a gente dá para ele alguns petiscos e aí tem uns que eu já observei que ele não vai bem. Léo é o próximo agora a mudar a dieta. Bichinho, ele tá lá. Nós estamos fazendo uma pequena safadeza, que eu já pergunto se é um problema muito, mas a gente tá botando um pouquinho da comidinha assim de Mabi em cima da de Caleb, porque a gente tá ficando com pena dele. Nenhum problema, eu acho que é o que eu falo. Tem gente que não consegue mudar a alimentação do cachorro. Seja pelo valor, seja pela praticidade. Então, você acrescentar alimento fresco à dieta já ajuda, é melhor do que comer 100%. Agora tem que ter a quantidade corretinha ali, mas se for só um pouquinho... A gente bota assim uma colherinha, umas 3, 4 carninhas assim em cima com um caldinho para poder ele... Porque ele sente o cheiro também do que ela tá comendo, né? E esses dias minha mãe vacilou, colocou o pote dela e aí quando a gente viu ele já tava lá, feliz da vida. Daqui para tirar, ele disse, agora já foi, já deixa, bota de Mabi. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. A gente está conversando bastante sobre cães, você falou que os gatos... tem essa questão que, inclusive, talvez devesse ser mais olhada ainda, né? Uma vez que você tem uma ração que é mais ressecada ainda em relação à necessidade da espécie, que deveria ter mais água. Mas tem outros tipos de animais também, outras espécies de animais que se beneficiariam da dieta da AN, né? Da alimentação natural, ou ainda não se chegou, a veterinária ainda não está chegando nesses outros lugares? Eu digo em relação aos animais domésticos, né? Eu não estudo muito sobre outros animais. Na verdade, o foco de trabalho... É porque, assim, a maioria dos animais domésticos, se a gente for domesticado, vamos lá, né? O gado hoje, ele é domesticado, né? Frango é domesticado. Então, são animais de abate. Então, eles comerem ração, não tem problema, porque o tempo de vida deles é muito curto, né? Então, os malefícios que isso pode causar a longo prazo... Hoje a gente tem os animais que comem ração mesmo para uma tecnologia de engorda, né? Para eles engordarem mais rápido e irem para o abate mais cedo. Então, os animais domesticados que a gente tem são normalmente animais de abate. Outro dia eu fiz um vídeo que deu a maior polêmica, eu falando isso, né? Você já comparou seu cão com os animais do zoológico? Porque no zoológico a comida é parecida
com a natureza. Era isso que eu ia falar, né? O que a gente tem observado é que o pessoal tem tentado, inclusive, nos zoológicos, fazer uma adaptação da forma de oferta desse alimento. Mas sempre o que a gente vê é um alimento natural, uma carne crua. Geralmente a gente vê os felinos, tem o né? biotério lá. Né? Tem os ratos para alimentar as cobras. Né? Eles têm um biotério, eles criam animais para alimentar os animais carnívoros. Então, por quê? Porque, na verdade, o processo deles é de conservação da espécie. Se eles fossem dar ração, ia ser problemático. Sim. Imagine um leão toda hora aí com cálculo, com obstrução urinária. Porque é o que acontece com a maioria dos gatos. Né? Gato não deveria comer comida seca. Gato, se for ração, deveria ser úmida sempre. Sempre. Gato não deveria comer comida seca. Porque, como eu falei, o gato ele come água. Né? A água vem da natureza, então não é fisiológico o gato estar bebendo água. E aí tem gente que fala assim, mas meu gato bebe. Claro, a comida é extremamente seca, não tem como ele não beber. É Darwin, é sobrevivência, né? Você vai ver aí gato, porque é do gato ter obstrução urinária. Não é do gato ter obstrução urinária. É interessante como o que você vem trazendo, né? Assim, a fala da indústria vai se moldando dentro dos próprios profissionais e aí tem falas que vão sendo repetidas. Mas a gente sai da faculdade já assim pronto, né? Com o discurso. Eu me lembro, eu vou falar, sair um pouquinho rapidinho aqui da alimentação, como eu falo com você, do excesso de medicamento. Sim. Né? Vermífugo, parasiticidas e tal. E aí eu me lembro que uma aula que eu tive era o pessoal da indústria que ia lá para apresentar os medicamentos e a gente saía, isso aí faz tudo, né? Esses medicamentos aí para pulga e carrapato. Então a gente saía, você já sai da faculdade e você não questiona, porque eu tenho estudos. Quando eu saí, que eu fui questionar os estudos, porque a gente não sabe ler estudos. Quando você começa a aprender e questionar, você vê que é um estudo que foi feito de 12 semanas, não tinha nenhum estudo a longo prazo. E patrocinado pela própria empresa que vai vender. E aí, quando você vai ver hoje, tem várias notificações sobre esses medicamentos, então, que a gente acha que são tão naturais. Há uma certa omissão de alguns da comunidade veterinária em relação a essa introdução de narrativa da indústria. Não é omissão, é uma aceitação. É a formação já, né? É a formação da gente. Não, eu falo da faculdade aceitar essa narrativa sem o contraditório, no caso. Mas eu acho que existe uma ignorância, porque assim, não é uma coisa, não é aquela coisa pensada. Não é a teoria da conspiração. Não é isso. É porque você sai, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem fatídico assim para mim. Meu primeiro dia de residência, uma pessoa chegou só que eu já estudava muito, né? Uma pessoa chegou para fazer uma segunda dose de vacina da raiva. Já passei por isso. Não se faz segunda dose de vacina da raiva. A raiva é uma dose só. E aí eu falei a ela que não iria fazer. Por que você veio fazer? Não precisa e tal. Aí, meu primeiro dia, você tá morrendo de medo, né? Ali, você tá iniciando e tal. Você não sabe o que você está falando. O veterinário que mandou vir aqui, não sei o quê, aquela coisa. Aí eu fui tentar explicar a ela, porque eu explico, abro estudo. Não, e ela falou que eu não sabia. Aí, como eu tava com medo, porque era meu primeiro dia, e aí eu fui questionar a minha coordenadora, né? Aí ela falou, mas não se faz 2 doses. Aí depois eu vim entender por quê. Uma representante do laboratório foi lá e falou que fazia 2 doses e o veterinário simplesmente não questiona e virou um protocolo. Mas aí depois, no primeiro dia eu já causei isso, já acabou esse protocolo. Né? Você porque já lutou pelo bem dos animais. Não tem estudo que comprove aquilo. Porque simplesmente é isso, assim, ó. O que eu vou falar agora é bem polêmico. Como é que é feito hoje, por exemplo, as questões das introdução dos medicamentos? Não é? Se fazem jantares, aí o veterinário vai lá e o cara fala que tem estudo, mostra estudo. Você toma aquilo como verdade e não questiona. Mas foi o que eu coloquei aqui. No caso, se existe essa aceitação muito fácil de você não colocar o contraditório. Existe a aceitação muito fácil. No caso, chegou para você a informação e você foi buscar para ver se era. Precisou sair da academia para buscar e ver se realmente era aquilo. E não tomar aquilo como verdade. Mas é isso. Eu acho que é por uma questão, aí eu vou
porque eu acho que dá pra gente fazer um paralelo com a saúde humana em relação a esse tópico. Eu imagino Com que não certeza. seja só a veterinária Total. que passa por isso. E aí eu acho que vem um ponto que a Andrea trouxe que é muito importante, que é a ignorância realmente em relação à leitura de artigos. Porque quando o profissional recebe e a pessoa diz assim, ó, foi feito com base em artigo, tem gente que não faz o crivo, ela diz assim, poxa, tem um artigo, mas ela não entende que para esse artigo estar bem fundamentado precisa de uma boa metodologia, precisa ter a variabilidade dos grupos que vão estar sendo estudados. Então, tudo isso que as pessoas não dominam, e como o outro já entregou como verdade, e a gente vem de uma a palavra sociedade... artigo, você subentende que já está... É um artigo científico, você já não, científico. Você leu o resumo e a conclusão e achou que que já é fantástico. Tem um monte de artigo que a gente lê que você pega a metodologia. Você vai ver a metodologia, o N é mínimo, não tem como ele, né, ter provas de... às vezes é um estudo observacional. Tanto Eu que lembro hoje tem um grupo... Essa argumentação Diga. do artigo foi muito utilizada também para, por exemplo, recentemente para a pandemia, para ter alguns remédios que... Alguns artigos tinham lá que Sim. aquele determinado remédio resolveu o problema da Covid e a gente viu que depois que não era. Então, eu acho que até um pouquinho logo antes da Covid, né? Esse fato de hoje a gente necessitar cada vez mais de evidências para aquilo que a gente, né, utiliza na nossa prática. Tem coisa que ainda não tem estudo, que ainda não foi feito, mas tem cada vez mais profissionais se dedicando hoje no Instagram a ensinarem profissionais da saúde a saberem ler um artigo, que deveria ser algo que vem de dentro da academia. Em teoria, você veio da academia porque Exato. você veio de um ambiente científico, senão a gente se formava na rua. Ah, não, aprendi isso. com... E não é mais assim, a gente vai para academia, mas eu acho que essa ignorância realmente vem desse processo de evolução Sim. também, né? De ressignificar. Sabe uma coisa que você falou e que até agora está na minha cabeça? É um paralelo que eu fiz com nós, seres humanos. Por quanto tempo que a indústria e que a academia trouxe que o leite materno não era suficiente para o bebê humano, que a gente precisava do leite da vaca. E aí eu trabalhei um período em maternidade SUS e o quanto que eu tinha que ressignificar para aquelas famílias que era impossível um ser vivo, que não o próprio ser humano, fazer algo para o corpo do ser humano que fosse mais completo do que aquilo que já é a natureza da gente, né? Então não vai... Existem casos onde você vai precisar fazer uma suplementação, ok, o médico vai fazer a orientação quando necessário. Mas o tempo que a indústria passou dizendo para a mulher que o leite dela não era forte o suficiente para o filho dela... Sabe quando é que eu percebi que isso aí cai por terra? Com minha própria filha. Que minha esposa ela não amamentou e ela foi uma criança saudável até os 3 anos, mais ou menos. Ou seja, aquilo que vendiam que realmente era necessário, que era o mais fundamental, ela não teve e nem por isso ela ficou doente. Sim, é isso. A gente tem que entender que vai ser de caso a caso, né? Que a gente vai fazer as análises. E não tornar aquilo como padrão com todo mundo, Tem porque é uma uma questão do animal também. uma questão de todo mundo faz, eu não vou fazer diferente. Exato. Quando eu resolvi vir para Efeito esse manada. mercado, foi muito difícil. Eu imagino, porque você Imagine vem com muito. seus colegas todos, né? Dizendo, não, a gente... Você Porque, adotou. assim, ó, é como eu falo, você passou pela minha consulta, né? Eu falo, eu não trabalho com mudança de dieta. Eu sou clínica geral, eu me orgulho muito de dizer isso, com foco na nutrição. Eu sempre falo, minha consulta é uma consulta de mudança de estilo de vida. E dentro dessa mudança de estilo de vida, tem a mudança de alimentação. Né? A mudança de alimentação faz parte. Então, uma das coisas que me pegava muito quando a pessoa passa por consulta comigo, e às vezes no final tem que justificar. Gente, vocês estão passando por uma consulta de nutrição e eu estou perguntando tanta coisa que não tem nada a ver com comida. Porque eu falei, porque não adianta eu mudar a sua alimentação do seu cachorro e todo o resto continuar diferente. Então, antes de eu sair da faculdade, eu já estudava sobre titulação vacinal. Né? E aí, uma vez, eu, no estágio e tal, e aí eu perguntei, né, lá, a pessoa que eu estagiava, fala, mas já tem estudos apontando que não precisa vacinar todo ano, que a gente pode fazer a titulação de algumas doenças e tal, para evitar o excesso, né? A hipervacinação. E aí ela falou assim, mas todo mundo faz assim. E aí eu fui discutir isso com a colega também, né? Na época, aí ela falou assim, não, mas doutor fulano de tal, que é grandão, faz assim, imagine eu que estou começando agora. Aí eu falei, eu vou me dar mal, porque ou eu trabalho desse jeito ou eu Sim. largo a veterinária. Para mim não tinha opção.
né? Que bom que eu acho que hoje até o público tem entendido melhor, porque por muito tempo a gente tem compreensões assim que vêm de vozes da nossa cabeça, que é exatamente isso. Todo mundo sempre fez assim, então todo mundo sempre teve cão assim. Então faz 70 anos que todo mundo sempre tem cão dando a ração que o eletricista criou. E sem desmerecer o trabalho dele, porque em relação à eletricidade, eu imagino que ele tenha sido, enfim, muito bom, até porque ele teve uma ideia que foi uma ideia muito... como é que a gente pode falar? Visionária, não para a saúde dos animais, mas para a praticidade da vida humana, ele foi teve uma ideia evolução, muito boa. porque também era uma época que você não conseguia conservar alimento em geladeira. Exato. E vamos né? imaginar que como seria a vida esse tempo todo sem ração. Sem a ração, exatamente. Então, ele, para a época dele, ele foi, nossa, visionário, né? Mas... as coisas, elas não precisam ficar paradas no tempo, né? Elas evoluem. Por tanto tempo, nós entendemos que, ok, a ração era melhor. Hoje a gente já entende que existem outras possibilidades que são muito melhores. Então, por que não ter essa flexibilidade, né? A gente fica na... Nossa mãe repetiu tanto pra gente que a gente não era todo mundo, porque a gente tem que fazer tudo igual a todo mundo, né? Por que não estudar as outras possibilidades que existem de trazer mais bem-estar e mais benefícios para a saúde dos nossos animais, né? Hoje, e também a gente tem um ponto, né? Que a gente tem uma questão social que a gente estava falando mais cedo. Sim. Então, hoje a gente tem uma população muito grande de cães. Eu acho que seria até impossível alimentar o ser humano e todo... Só no Brasil, eu acho que tem 70 milhões de cães, sem gatos. Gatos, eu acho que dá aí uns 40 milhões. Então, é muito animal para você alimentar. Sim. Então, eu acho que a ração, ela tem um papel, né? Que é importante também. A gente não pode negar isso. Sim. Mas a minha luta é que o tutor, ele tenha consciência, Sim. ele seja informado de que existe essa outra possibilidade. É exatamente isso, né? Não é sobre só a pessoa... quando o animal está doente. Sim. É a pessoa, ela ter o conhecimento e fazer a escolha dela com base naquilo. A gente conversou aqui em um programa, assim, de que aqui a gente não traz o lugar da culpa, mas a gente traz o lugar de, olha, o melhor seria se você fizesse por esse caminho. Se você não pode, tudo bem. Mas você tem consciência de que por aqui você vai chegar em tais resultados e que por aqui você vai chegar em tais resultados, né? Então, dentro da realidade de cada um entender o que cabe, né? Isso. Para você não cuidar do seu cão. Aqui, sobre... se pode misturar ração com comida. Existe uma modalidade chamada de mix feeding, né? Onde a gente coloca comida, mas a comida, assim, a gente vai aumentar o teor de proteína dessa dieta, que é calculada, porque a ração, ela tem uma quantidade de proteína ali, cada ração vai ter a sua, mas nunca é igual a alimentação natural, então a gente aumenta um pouquinho a quantidade de proteína. Então, normalmente, no mix feed, a gente usa carnes, né? E um pouquinho de vegetal, que não tem amido. Verdes, né? Normalmente. Ou, como eu falei a você, como um petisco, a gente usa ali até 10% da comida, de preferência sempre proteína, para evitar o carboidrato, porque já tem muito carboidrato então, na no ração. caso, fazendo a grosso modo aqui, para algumas pessoas que não conseguem entender, misturar com arroz, não. Não, nunca. Macarrão. Não, com carne. Gente, vai dar um petisquinho, dá um ovo cozido, um ovo de codorna, um pedacinho de carne, né? Essas coisas assim. Sim. Dá pra gente fazer em casa, você faz desidratado, no airfry, no forno. Ou já comprar, já existem petiscos desidratados prontos. Sabe que minha amiga e minha sócia, ela pegou, a gente estava conversando sobre a questão de como o que é ultraprocessado é mais prático pra gente. Mas quando a gente foi botar na ponta do lápis, quanto custa 1 quilo de filé mignon e quanto custa você comprar a mesma quantidade, né, de um petisco de uma marca X, saía mais caro você dar o petisco da marca X, que a gente compra um saquinho pequenininho, do que 1 quilo de filé mignon. E aí a gente jogou aí uma carne lá em cima para poder a gente fazer exatamente. Você pode botar carnes mais baratas. Isso, a gente jogou lá em cima para a gente comparar o quanto que estava. Então quer dizer que o ultraprocessado, que não faz bem, tá mais caro do que a carne que às vezes a gente não... Hoje, como você falou, né? Acho que a gente estava em off quando a gente conversou isso, que de fato hoje as carnes estão mais caras, né? Isso. Então às vezes uma carne que você não tem acesso nem de comprar para você, mas que tá saindo ali e você não vê, porque a gente não para fazer isso, né? Acho que a gente tem uma educação financeira que também... Aí a gente vai precisar trazer alguém no treino para conversar sobre isso. Então, a desculpa do não poder financeiramente, ela já cai por terra. Porque às vezes você investe numa coisa... A depender do tipo de ração, como eu falei, do tipo de ração que você deu hoje. Tem ração que 2 quilos é mais de R$100. Carne branca se dá também? Carne.
branca, Então não tem vermelha. desculpa. Eu Na carne acho- da cara, você compra o frango. Vai variando, né? Com o acompanhamento do profissional, porque é isso aí a gente precisa, né? Porque é Isso. você que vai fazer a orientação das quantidades, porque aí tem outras questões. Eu acho que a gente pode começar com uma pergunta e depois desembocar nessa, como, né, montar essa dieta. É claro que você não vai ensinar, porque esse é o trabalho que você faz e Exatamente. precisa de todo um conhecimento para você fazer. Mas primeiro, quais tipos de comidas que a gente pode ofertar para os nossos animais, para os cães e para os gatos? Tá. Cães e gatos são carnívoros, né? Então, eles podem comer tudo que é de origem animal. Carnes, ovos, peixes. E aí, carnes, eu tô falando vísceras também, né? Um bofe, E aí, o isso. fígado. Aí a gente entra na polêmica agora, que é da área que eu trabalho também, né? Que a gente pode trabalhar tanto com comidas cruas quanto com comidas cozidas, tá? Então, os animais podem. E aí tem a questão dos ossos, que é mais polêmico ainda, né? Sim. Ai, cachorro não pode comer osso. Eu escuto isso. O cachorro, ele não pode comer osso se o osso for cru, né? Ou, contrário, Cozido. gente. Cozido. Nunca cozido. Sempre cru, tá? Sempre osso cru. Luiz falou aqui uma vez. Sempre osso cru. E aí, só que qual é o problema? Que outro dia eu fui dar uma entrevista, a pessoa falou assim, mas eu dei osso para minha cachorra e ela teve infecção. Quando você está dando ração para um animal, como eu falei, o intestino ele tem uma microbiota e essa microbiota é formada, determinada a partir do que você se alimenta. Um cachorro que ele come ração, que ele come um teor maior de carboidrato, ele vai alterar toda essa digestão. Ele vai alterar a acidez do estômago. Por quê? O estômago do cachorro é muito alto, muito baixo e ele consegue degradar tudo. Então, é uma acidez absurda. Tanto é que cachorro não mastiga. Né? Cachorro, ele lasca e engole. Lasca e engole. E aí, no estômago, ele some lá com ácido clorídrico. E o que sobra ali, normalmente, de carboidrato vegetal, que não é digerido ali, as bactérias vão degradando o intestino. Tá? Então, quando eu como ração, eu alterei a microbiota já. Então, talvez esse animal ele não consiga digerir um osso. Então, eu falo, a dieta crua e com ossos, ela não é para todo tutor. Mas como sempre a gente fala aqui, a questão é o tutor. E não é para todo animal, a depender de como esse animal chegue para o atendimento. Se eu tenho um animal saudável, que ele tem uma transição saudável, e ele consegue digerir bem a comida, ele vai conseguir digerir. Porque assim, a comida crua ela tem muito mais bactérias. Então, eu preciso de um processo de digestão melhor. Agora, como chega para mim um animal com diarreia crônica, doente, ele não vai conseguir digerir ossos e comida crua, essas coisas, né? Os vegetais também, os animais podem comer. Tem alguns alimentos que não são tóxicos, mas que não seriam os ideais, como eu falei. Tem muito carboidrato. Arroz não é tóxico. Macarrão não é tóxico. Mas tem um teor de carboidrato absurdo. Tem né? até um arroz que o pessoal chama arroz de cachorro, né? Não é assim? O arroz de cachorro é o arroz normal, é isso que eu tô falando. A indústria ela aproveita tudo. É o arroz que não fica dá pra muito se vender, feio. E aí eles ensacam Dá pra para o cachorro. É simplesmente o Isso. mesmo arroz. Isso eu já sabia. É igual que eu já tinha café, ouvido sobre né? isso. Então a gente tem o café comum, é aquele café, aquela torra que sobrou ali, que tá bem queimado. E aí, por isso tem os cafés gourmets, as torras de café e tal. É a mesma coisa. Então é o que sobrou dá ali para não jogar aproveitar fora. Pra gente, mas pro cachorro, eles... Porque não existe um arroz específico Exato. para cachorro. Né? Olha só. E aí eu o cachorro ele eu pode jurava comer. que era um arroz que era feito para cachorro, porque era arroz de cachorro. O cachorro não pode comer, que aí é tóxico, Sim. né? Cebola, cebolinha, tudo que é dessa, né? Café, açaí, uva, carambola, né? Macadâmia. Então, algumas coisinhas nesse sentido o cachorro não pode comer. Alguns temperos a gente inclui, mas não para dar sabor que nem a gente usa, mas muito pela funcionalidade. Então, é antioxidante. Por exemplo, hortelã faz um detox hepático muito legal, né? Então, a gente pode usar hortelã. E aí, não precisa temperar. Pode usar fresco ou desidratado, assim, por cima da comida. Ou, se o cachorro é mais seletivo, a gente pode usar para cozinhar mesmo, né? O cachorro pode comer alguns vegetais. Então, eu gosto mais desses temperinhos, né? Cúrcuma. Então, mas é sempre bom saber antes, né? Porque, assim,
Não é, tem gente que fala, eu fiz ali uma comida para mim e para ele, né? Aí você encheu sua comida de cebola, porque eu adoro cebola, né? E aí o cachorro vai. Tomate verde é tóxico para cachorro, né? O tomate maduro não, mas o tomate verde sem falar que a gente tem os food maps, que a gente chama, né? Que são aqueles alimentos que eles podem fermentar mais. Então, assim, no normal, no geral, um cachorro saudável deveria comer carne, vísceras e ossos. Ossos crus, tá? Mas aí a gente tem um animal que... A gente vai botar um X na hora da gravação, quando apareceu cozido. A gente vai botar um X. Tem como fazer isso? Pronto. Mas aí tem os animais que comem a comida cozida. Quando os animais comem a comida cozida, os animais quando comem a comida crua, os ossos ajudam a formar o bolo fecal. Então é um animal que come uma comida carnívora, que a gente fala mesmo, né? Como se fosse uma presa. Imita uma presa. Quando o animal vai para a comida cozida, a gente precisa incluir alguns carboidratos para a gente poder conseguir formar o bolo fecal, tá? Aí a gente usa carboidratos com... carboidrato não, a gente usa alimentos com teor de carboidrato menor. Por exemplo, batata doce, né? O aipim. Então a gente vai usando, porque ele tem um teor de carboidrato menor do que o arroz, né? E aí a gente pode usar. Então, assim, no geral, não tem muitas coisas que são tóxicas, como essas que eu falei. A maioria dos cães pode usar. O problema é quando a gente pensa numa dieta saudável para o cão, a gente sempre pensa muito nos carboidratos, nos legumes. O cachorro poderia comer só carne. E ficaria bem. O gato, principalmente, deveria comer só carne e vísceras. A dieta do gato não deveria ter nada de carboidrato, a não ser... Porque carboidrato é macronutriente, né? Por exemplo, o fígado tem ali uma porçãozinha de carboidrato, mas ele é uma víscera. O gato, coitado, é o que mais se prejudica aí com essa dieta. Nessa história, né? E, inclusive, algumas pessoas eu já ouvi falando que, por exemplo, para quem tem cães e gatos em casa, para ter muito cuidado para não deixar o gato pegar a comida do cão, exatamente por conta da quantidade de carboidrato que tem na ração do cão ser maior do que a do gato. Que o inverso não é um problema, se o cachorro der uma escapada. Por isso que tem muita gente que fala assim, meu cachorro não quer comer a comida dele, mas adora a comida do gato, porque a comida do gato tem mais proteína, tem mais gordura, né, do que a do cachorro. Mas ainda assim tem muito carboidrato. E aí as pessoas elas conseguem calcular quanto de carboidrato tem na ração. É bem simples. Dá para fazer esse cálculo? Dá. Na própria ração já vem com essas informações para a pessoa saber? Não, a gente soma os 5 primeiros, as 5 primeiras indicações lá da ração e diminui por 100. Por exemplo, umidade, extrato etéreo. Então, tem as cinco primeiras indicações lá da ração e diminui 100 menos aquilo. O que sobrar daquilo é o que tem de carboidrato. Lembrando, então, que você já falou desde o início que o ideal é que seja aí o mínimo deveria ser 22%. Não, aí é o mínimo de proteína é necessária. O carboidrato, ele é um macronutriente não essencial para cão e gato. Nenhum livro de nutrição vai falar que ele é essencial. Entendi. É essencial, proteína e gordura. Porque os cães, eles conseguem formar glicose por um processo que a gente chama de gliconeogênese. Então, a glicose, porque é o que no final o carboidrato vai virar glicose. Então, a glicose é o que ele usa para trabalhar, para formar energia. Só que ele vai formar a glicose a partir de outra estrutura, como proteína e gordura. Então, quando a gente olha para uma ração, o que o tutor, assim, não vou conseguir colocar hoje na minha rotina uma alimentação natural? O que você indicaria para a pessoa fazer assim, de como olhar para essa ração, para ela ser o menos pior possível? Tá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que normalmente ela começa do que tem mais para o que tem menos. Né? Então, se eu começo com uma ração que já tem muito carboidrato, milho, né? Já é bem ruim. Então, o ideal é que tenha carnes frescas ou, pelo menos, carne mecanicamente separada. Já começa assim, tá? Que não tem asterisco lá de transgênico, né? Que a ração ela não tenha conservantes que são ruins. Por exemplo, BHA e BHT. São conservantes que são cumulativos, podendo ser, não quer dizer que vá se tornar, mas podendo ser cancerígenos.
né? Então, alguns estudos, eles seguem essa linha, tá? Então, normalmente, aí tem umas 3 ou 4 rações no mercado que elas seguem isso. Então, elas têm conservantes mais naturais, elas têm um teor um pouquinho maior de proteína, então está aí entre 38% de proteína, né? Elas não têm transgênicos, mas aí elas, para não ter transgênico, elas têm muitos grãos. Né? Então, ao invés dela usar o milho, ela vai usar a cevada, o sorgo. Então, de qualquer forma, ela tira esses conservantes, corantes, que a gente sabe que é muito ruim, né? Tem uma porção a mais de proteína animal, né? E não tem transgênicos. Bacana. E qual seria, já que a gente está falando de alimentação, aí a gente pensa em peso, né? Qual seria aí o quanto de alimento que a gente tem que ofertar para o cão, aí pensando em quem dá N e quem dá ração, e como é que a gente sabe se o cão está dentro do peso ideal ou não? Tá. Pensando em quantidade, isso é muito individual. Não tem nem por raça, para eu te dizer assim. Porque é muito do indivíduo mesmo. Então, o cão, pensando em AN, ele pode comer entre 2% a 10% do seu peso. Tá? Então, depende muito do animal. E pensando na ração, ela tem um cálculo ali, mais ou menos, de quanto o cão tem que comer. No fundo da ração, ela diz ali, mais ou menos, o que é calculado, baseado na quantidade de proteína e gordura e carboidrato da dieta. Porque, por exemplo, eu pego o Shih Tzu, eu tenho um paciente Shih Tzu que ele tem 4 quilos e está no peso ideal. E eu tenho um paciente Shih Tzu, como eu atendi essa semana, com 6,6 kg e precisa engordar. Entendeu? Então, assim, não existe, é mais uma questão de visual, de avaliação clínica mesmo, para eu definir o score daquele paciente. Então, a pessoa ela precisa levar para o médico veterinário para fazer a orientação. Isso, para poder a gente... Porque é muito também intuitivo do veterinário. Então, a gente tem um score de 1 a 9, e ali a gente diz mais ou menos, tá? Entre 4 e 5 é o score ideal, né? Então, o animal, vamos falar assim, de um animal sem pelo, quer dizer, com pelo curto, né? A gente deve sentir as costelas ao tocar, mas a gente não tem que ver de longe, né? Os ossos da bacia também, quando os animais estão muito magros, ficam muito proeminentes, né? E o inverso também, né? Tipo assim, a bacia, o rabo do cachorro, ele chega, faz uma dobrinha ao redor do rabo quando o animal está muito gordo, né? Então, o animal, ele tem uma silhuetinha ali, ele tem um tórax maior, e aí vai afinando aquilo, e tem animais que ele tá reto. Se tá reto, não tá no peso ideal. Ô, Mabi, quando começamos a dieta, a bichinha, o porteiro lá do prédio, quando ela passava, que a gente, sempre que volta do passeio, ela para conversar com os meninos. Aí a gente fica conversando, trocando as ideias. Aí um dos porteiros virou e disse assim, isso não é mais um cachorro, isso é um leitão. Aí eu disse, socorro, coitada de Mabi. E aí tem muito animal que tá obeso e tá desnutrido. Você toca, ele não tem músculo, ele só tem gordura. Então, a intenção também é fazer com que esse animal volte a ganhar massa magra e perder. E aí, uma coisa que acontece é, às vezes, o animal começar um processo de dieta, você vai para o peso, não mudou o peso, mas você vai tirar a medida, diminuiu. Porque ele começou a ganhar massa. Isso serve até pra gente, né? Se a gente fica preso muito na balança. Sim, isso é verdade. Às vezes a gente emagrece, mas você não estava fazendo um acompanhamento, um exercício físico, e aí quando você vê, você tá com bastante gordura, mas com peso mais baixo. Ou quando você vai pra academia, você não perde peso, mas você vê que vai mudando a porcentagem de gordura, né? E de músculo. Isso. Outra pergunta que eu tenho é em relação aos horários de oferta, porque a gente ainda vê muitas pessoas que deixam a ração lá o dia inteiro, o pessoal do comportamento faz algumas orientações de que não deixe ele sempre exposto, né? Tanto para você não acabar disseminando a zoonose e atraindo alguns bichos, né? Tanto quanto para que o animal não tenha aquele alimento disponível o tempo todo e acabe não valorizando na hora da alimentação. Quais são as orientações que você dá? Tá. Normalmente, cães saudáveis, eles comem de 1 a 2 vezes ao dia. De 1 a 2 vezes. Adultos. Filhote come mais. 4 vezes, aí 5 vezes. Idosos também, porque o metabolismo já é diferente, né?
Tem animais idosos que comem 2 vezes ao dia, mas 3 também pode ser, a depender do animal. Agora, também vai depender da saúde desse indivíduo. Tem animais que são mais sensíveis. Se eles passam mais tempo em jejum, eles começam a ter problemas. Então, isso vai depender muito do indivíduo. Mas, no geral, o cão saudável, ele come aí de 1 a 2 vezes por dia. Eu tenho uma cliente que é muito engraçada, ela veio para mim, e aí todo mundo tem essa impressão, né? Cachorro tem que comer de manhã, meio-dia e de noite, que nem a gente. E aí a cachorra dela começou, quando mudou para alimentação natural, começou a só querer comer 1 vez ao dia, e aquilo agoniava ela ligava para mim desesperada. E aí depois ela entendeu. Hoje a cachorra dela está no peso ideal, já tem mais de 1 ano, ela come 1 vez ao dia, né? Eu tenho clientes idosos que só comem de 11, 12 anos, só comem 1 vez no dia, porque se você botar ele não come mais. E aí, ter cuidado com o animal que come ração, porque assim, a ração ela tem gordura, ela tem que ficar na embalagem dela original, né? Se a gente deixar lá, aquela gordura ela oxida. Então, tem muitas vitaminas que elas são lipossolúveis, que a gente fala, a gordura é o veículo dela. Então, muitos animais, por exemplo, a vitamina D é muito baixa, porque se perde muito ali. Então, alimento não deve ficar exposto. E aí é igual, a ração é um alimento. Não deve ficar exposto. Tem que ter horário para comer. Né? Certo. Show de bola. Só para frisar, assim, a gente já falou essa parte de alimentação, mas algumas pessoas mandaram aqui uma pergunta pelo WhatsApp, que tem uma pessoa que falou comigo, que quando soube que vinha uma nutróloga, né? Canina não. Uma nutróloga veterinária. Que ela... O cão dela, ela alimenta muito mais com frutas. E aí, quando a doutora falou de proteína, veio essa questionamento na minha cabeça. E a doutora colocou aqui que a única restrição de fruta seria a uva. E aproveitando, minha cachorra é viciada em maçã, tá? Ela é louca. Quando eu abro a geladeira, pego a maçã, quando eu passo a faca, aquele barulho da faca na maçã, ela vem alucinada, parecendo que... Já é o condicionamento dela ali. Já é o condicionamento dela. Inclusive, o Luiz falou que eu podia até utilizar como petisco, né, a maçã. Aí eu queria saber, na questão das frutas. Tá. O que é tóxico, o que não é. Se é recomendado ou se realmente precisa ter a proteína. Não precisa ter fruta. Pronto. Principalmente por cachorro que come ração. Mas se tiver? Aí a gente tem que ter cuidado com as frutas que são tóxicas, Sim. né? No caso da maçã, ela não é tóxica, o caroço é, tá? E às vezes ela quer tanto a maçã porque é o que ela come de diferente na ração, né? Porque se você for dar uma carne, coloca a carne e a ração e a maçã e vê o que ela vai preferir. A gente já fez isso involuntariamente numa determinada situação, onde caiu a carne, a gente fazendo a refeição, caiu a carne no chão, mas automaticamente eu estava minha filha, e automaticamente eu estava na cozinha com a maçã. Ela preferiu vir para a maçã. Emília é um cão diferenciado. Não, existe isso também Será pelo açúcar? Pode ser, porque fica viciado. É igual a gato. Gato fica viciado, porque quando a gente come muito carboidrato, a gente eleva a glicemia muito rapidamente. Quando eu elevo a glicemia muito rapidamente, eu vou elevar a insulina também. Só que aí, como eu estou com açúcar muito alto e não é permitido, tem um limite para a gente ter esse açúcar muito alto. Eu tenho uma enxurrada de insulina, então o açúcar cai muito rápido. Então, você tem a impressão de que está com fome, porque o açúcar diminuiu muito rápido, mas você está cheio. Por isso que as pessoas engordam, né? Porque come muito carboidrato. E aí, você fica nesse ciclo. Quando você come mais proteína, a sua glicemia eleva mais devagar e, com isso, ela cai mais devagar. Por isso que a gente, assim, eu mesmo, se eu tomar sopa, eu fico morrendo de fome daqui a pouco. Parece que eu nem comi. Eu hoje de manhã, eu geralmente não tomo café da manhã, eu sei que eu tô errada, mas hoje eu resolvi comer, eu comi um ovo e um pedacinho de queijo. E quando eu tava aqui no metrô, eu tava meio passando mal. Eu disse, meu Deus, eu preciso de algum açúcar pra comer, pra subir, porque eu acho que eu vou desmaiar. Depois passou. Isso. Mas agora eu tô me sentindo super bem, acho que faz completamente, então, meu pico de glicemia agora. Isso, ele demora um pouquinho. É igual assim, se eu comer... Eu adoro pão, né? Quem não gosta de pão? Se eu comer o pão puro, só tipo assim, um pão com café. Gente, daqui a 15 minutos eu tô com fome de novo. Se eu botar uma proteína dentro,
Aí eu consigo passar a manhã inteira. Então, às vezes, ele também está viciado, porque a gente fica viciado. Né? Não é à toa que a gente hoje tem muita obesidade e tal. Porque é o vício do açúcar mesmo. Né? E o açúcar, quando eu falo, não precisa ser o açúcar propriamente né? dito, né? A glicose. Porque o carboidrato ele vai se transformar em açúcar. Sim. Você tem, assim, hoje, já na sua cabeça esquematizado, quais são os maiores mitos da alimentação natural que chegam para você na clínica ou que as pessoas te abordam para questionar? Tenho. Sal, não pode dar sal, né? Eu faço tudo sem sal, doutora. Mas o sal é importante porque o sódio é importante para o cachorro, tá? Abacate, muita gente acha que abacate é tóxico. Aí uma fruta boa porque ela tem mais gordura do que açúcar, né? E aí uma coisa que eu falo, olhe como a natureza é sábia. As frutas que têm muito açúcar não têm muita gordura. A fruta que tem muita gordura não tem muito açúcar. Aí a gente vai lá e mistura tudo e cria uma bomba, né? O abacate, o que ele é tóxico é a casca e o caroço. A polpa do abacate não é tóxica, tá? Vou dar Muita gente gosta de dar osso pro cachorro, né? Osso grande, recreativo. Mas eu dou uma ferventadinha. Não pode, osso tem que ser cru, né? Essas coisas assim de achar que quando eu penso em fazer uma comida pro cachorro balanceada, eu sempre vou pensar em legumes, verduras. E a proteína fica lá no cantinho. Ninguém lembra. Não. Sabe que eu me lembrei agora de uma polêmica, não sei se eu posso jogar. Pode. Por favor. Polêmica pode. É uma pessoa que eu adoro, Lewis Hamilton, que vai criar uma linha de ração vegana, acho que é de alimentação vegana para os cães, porque ele é vegano, né? E aí, uma vez, eu tenho uma amiga que é vegana, e aí ela falou pra mim, que legal, tem tal coisa vegana para cães. Aí eu disse assim, amiga, gente, por favor, comunidade vegana, não nos joguem hate, mas eu entendo que o ser humano tem capacidade de fazer as escolhas próprias por si, né? Então, a gente tem consciência das escolhas e das trocas que a gente faz. Então, eu acho que se um ser humano decide fazer a sua dieta vegana, tem a ver com seus direitos, com seus valores, com seus princípios. Mas o cão, como você falou, ele é um animal carnívoro, né? Então, eu fiquei pensando assim, o quanto que isso cabe ou não, pensando na espécie mesmo. Tá mudando a essência dele, né? Existem clientes que são veganos e que respeitam a espécie, tá? Eu acho que a primeira coisa da gente entender é que o cão, ele é de uma espécie diferente da nossa. E tem necessidades diferentes da nossa, né? Dá para fazer uma dieta vegana, suplementar? Dá. Mas é diferente viver e sobreviver. Certo? Apesar de que a ração hoje ela é uma dieta meio vegetariana. Porque a maioria das proteínas ela é de origem vegetal. A maior parte da ração ela é meio vegetariana. Então, a gente tem um pouquinho de proteína animal ali que é necessário. Tá? Então, eu acho que a maior forma da gente mostrar respeito àquela espécie que a gente trouxe para casa é respeitar a sua própria fisiologia. Né? Do mesmo jeito que a gente quer que respeite a nossa. Só que os cães, eles não podem falar. Tem um vídeo bem engraçado no YouTube de uma mulher que criava um cachorro como vegano. E aí, no palco, foi lá nos Estados Unidos, assim, no palco eles botaram, né? A salada comida e uma carne. vegana e a carne. E aí o cachorro foi pra carne e ela ficou morrendo de vergonha e todo mundo ficou rindo. Foi aquela coisa assim. Vídeo. Porque é instintivo do animal, né? E aí, que o pessoal fica dando os avisos pra gente, mas a gente tem uma piada interna aqui, que quando eles dão pra gente a meta, a gente dobra a meta. Então, quando a gente chegar na meta, a gente ainda dobra. Fique tranquila. Então, eu acho que a maior maneira da gente mostrar amor a eles é a gente respeitar a fisiologia deles, o que é necessário para eles. Então, existem hoje muitos... assim, eu não tenho clientes, assim, acho que eu só me lembro de uma só. Mas, assim...
a gente sabe que a gente acaba entrando numa bolha ali, né? E conversando com várias pessoas e tal. Então, tem muitas pessoas que são veganas hoje. Sim. E que fazem a comida para os seus cães por respeitarem isso. Porque eu acho que o veganismo é isso, né? Você vai respeitar todas as espécies. Perfeito. E aí, quando eu quero que o cão coma algo que é diferente do que a fisiologia dele necessita, eu vou deixar ele doente. É como você falou, né? A curto prazo funciona, mas a longo prazo... É, que qualidade de vida é essa, né? Eu acho que é por isso que talvez alguns veganos nem tenham, inclusive, pets. É melhor ter pets que vão comer vegetais. Vegetais, você vai comer coelho, você, né? Essas coisas assim. Bom, eu acho que a gente vai precisar de um novo capítulo para conversar com você. Mas eu gostaria... Com o Luiz presente. Com o Luiz presente, porque eu acho muito bacana a gente fazer essa troca, porque... Esse link. Esse link com o comportamento. Luiz, ele é cadeira cativa aqui. A gente tem um apelido especial para ele, né? Que é o Rodrigo Wilbert Soteropolitano, porque Luiz faz tudo. Luiz treina cães, cozinha, faz marcenaria, ainda entende eu acompanho. Você acompanha, né? Ainda cuida das plantas dele, faz, como é o nome, compostagem. Então, o Luiz de tudo faz. Horas. Não, só o Luiz. Mas eu gostaria de agradecer a você por ter aceitado o nosso convite, por ter esclarecido tantas dúvidas, inclusive as polêmicas. Inclusive, eu vim aqui olhar na internet para confirmar se realmente o Louis Hamilton estava fazendo a ração, porque eu não queria passar a informação errada, mas está aqui no Google. Deve ser verdade, né? Mas eu sou fãzaça dele. Mas isso me deixou meio mexida. Voltando, muito obrigada pelo convite. Divaguei aqui agora, né? Gente, compartilha com o pessoal as suas redes sociais, por favor, para que eles possam conhecer o seu trabalho. Qualquer pessoa que esteja, né, interessado em investir nessa mudança de estilo de vida para você e para o seu pet. Como é que eles podem te achar? Tá, no Instagram, Andrea C. Bispo Vet. Tá? Pronto. TikTok também é a mesma coisa, Andrea C. Bispo Vet. Ok. E você faz atendimentos online ou só presenciais? Por exemplo, se alguém estiver assistindo aqui lá no Sudeste ou lá no Norte... A gente hoje tem essa possibilidade do teleatendimento, né? Os cães, claro que eles precisam de um atendimento presencial dos médicos do estado deles, mas hoje eu tenho muitos pacientes que a gente atende... acompanha aí online também. Que bacana. Eu gosto muito de perguntar isso porque aqui no Nordeste a gente tem muitos profissionais extremamente talentosos, técnicos, estudiosos e que tem muito conhecimento. Então, eu acho muito bacana que quem é de fora possa conhecer também quem é daqui da nossa terra, né? Isso, hoje eu atendo vários pacientes de outros estados, até já atendi pacientes de fora do país. Nada substitui a consulta presencial, gente, porque é muito bom, né? A consulta presencial, você sentir o animal, mas dá pra gente... Tem muito paciente que eu já ajudei a mudar o estilo de vida à distância, assim. Perfeito. Então, se você quer mudar o estilo de vida do seu cão e seu também, procure a doutora Andrea Bispo. É uma profissional excelente, só repetindo no Instagram, Andrea, não é Andreia. Não, Andrea C. Bispo Vet. A gente vai deixar na legenda para vocês terem mais facilidade de acesso. E você quer deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente sobre a relação entre elas e os pets dela, assim, o que você deseja para essa mudança, para que a gente possa cuidar melhor dos nossos pets? Eu acho que uma mensagem que me acompanha, né, eu sempre falo nas minhas consultas ame como filho, mas trate como bicho, né? Porque a gente respeitar as necessidades dos cães, parar de olhar para eles com um olhar humanizado, colocando como se as necessidades deles fossem iguais às nossas. É claro que a gente não eu vou deixar meu cachorro do lado de fora, nem nada disso. Meu cachorro dorme no sofá, né? Mas o cachorro, ele precisa ter um estilo de vida legal, ele precisa farejar, o cachorro precisa roer, o cachorro, ele precisa demarcar. Então, às vezes, sai no passeio, não deixa o cachorro cheirar, fica puxando porque acha aquilo sujo. Mas é natural. É sujo pra gente. É fisiológico para eles. Então, ame como filho, mas respeite como bicho. Perfeito. Muito obrigada. E obrigada a vocês que estão aqui com a gente e que estarão nos próximos episódios, espero. Teremos mais coisas daqui para o final do ano, mais temas. E... eu acho que por hoje é isso, né? Falta um agradecimento aos nossos apoiadores, Pedro Léo. Agradecimento aos nossos apoiadores, SPN Filmes, tudo que você precisar com produção, criação, roteirização, filmagem,
pode contratar a SPN Filmes, que é a galera que trabalha aqui conosco. Sigam, por favor, a gente no TikTok, no Instagram, @A Voz da Estação. Eu nunca lembro de pedir. Siga, compartilha. Já que você chegou até aqui, já que o algoritmo te trouxe até aqui, aproveite que você está aí, marca aí o sininho para que sempre chegue conteúdo de qualidade como esse aqui. Por favor. E compartilhe com alguém que você conhece, que você acha que precisa, né, saber desse conteúdo, alguém que ainda não entende muito sobre relação humano-animal, ou que está buscando, né, mudar a sua relação com o seu animal. Compartilhe esse vídeo. Muito obrigada, Pedro Léo. Quer deixar suas redes sociais também? pedroleo.alves e, por favor, sigam Diários de Focinho. Diário de Focinho, que é onde eu compartilho as minhas histórias com os meus cães. E quem me acompanha lá já deve ter visto a comida de Mavi e compartilhando em alguns momentos, doutora Andréa, né? Que faz parte da equipe hoje que acompanha a Mavi para que a gente possa manter a saúde dela e o bem-estar dela preservados, entendendo ela enquanto cão. Isso. E respeitando. Então, até a próxima, pessoal. Até uma próxima.